jogadores do Ceará? Boa noite. São 5 sessões de treinamento, onde foi dado ênfase em parte física, avaliação médica, parte tática. Então, avaliou bastante positivo. Amanhã a gente passa por uma sessão de recuperação no período da manhã e à tarde a gente recebe esses atletas novamente numa condição boa para treino. Qual a importância desse trabalho que você está executando para a estreia do Ceará no dia 16 contra o Salgueiro fora de casa? Apesar do período curto, é um período importantíssimo para a gente qualificar essa base dos nossos atletas. Apesar do período ser muito curto, tem sido dado ênfase no trabalho físico, no trabalho tático e no trabalho técnico. A gente não tem como a gente dar o luxo de ter uma sessão de treinamento físico só devido a essa quantidade de tempo. Então, os jogadores vêm assimilando bem, principalmente os conceitos, e que Chamusca pensa a respeito de jogar futebol. Não tenho dúvida que nossa equipe vai chegar numa condição de ter um grupo bastante homogêneo, porque sem dúvida, da forma que foi feito esse calendário, não tem como fugir todos os atletas ser utilizados, principalmente nesse mês de janeiro. Pela sua experiência, pelo tempo que você tem de futebol, esse grupo de jogadores que você recebeu chegou com 60% da sua potencialidade de força física. Como é que você encontrou esse grupo? Essa semana ela passa por um período de readaptação. Seria injusto a gente já iniciar na primeira sessão de trabalho, já fazendo avaliação de campo, avaliação física, até porque os atletas, um com 35 dias de férias, outros com períodos um pouquinho mais longos, outro um pouquinho mais reduzido. Então, no final dessa primeira semana, no início da semana que vem, na segunda-feira à tarde, a gente passa por um processo de avaliação de campo, aí sim a gente tem o diagnóstico de todos os atletas de forma individual e trabalhar em cima das necessidades de cada um. Obrigado, Roger Gouveia. Está aí a palavra do preparador físico do Ceará. Roger Gouveia aqui na primeira semana, 3 jogos. Pode dizer que é aquele calendário cruel, Roger? Sem dúvida. Agora não dá para utilizar isso como muleta. Foi o que foi disponibilizado para a gente, então não tem como fugir disso. Só tem um caminho, construir um grupo homogêneo, qualificado, porque sem dúvida, como eu falei, não tem como fugir. O Chamusca vai ter a necessidade de utilizar todos os atletas nesse período, porque não tem como recuperar de um jogo por outro. Só tem 2 caminhos. Se jogar os 5 jogos, todos os atletas, ou o atleta vai machucar ou não vai ter performance. Então não tem como fugir disso. Então, já dá para perceber que o Chamusca vai utilizando aos poucos o grupo, ou seja, mas utilizando todos os jogadores, até para observar é bom também, Roger. Sem dúvida, né? Se foi contratado pelo Ceará porque são jogadores qualificados, então não tenho dúvida que tem condição de jogar um campeonato no Nordeste, um campeonato cearense e uma Copa do Brasil. Roger, em relação ao que você pegou no ano passado e terminou no ano passado, já dá para fazer uma avaliação? É muito cedo desse pessoal que está chegando e dos próprios remanescentes também? Muito cedo, como foi falado, né? Eu preciso dessa semana para a gente detectar, né, e ser até justo com os atletas, né, dar essa semana de preparação para eles, para no início da próxima semana a gente passar pelo nosso período de avaliação física e diagnosticar a necessidade de cada um. Você falava ainda há pouco do grupo homogêneo. O Chamusca vai ter isso, né, no decorrer das competições. Aí você, como preparador físico, acredita que quando ele vai ter esse grupo homogêneo? A 5ª, 6ª, 7ª rodada? Há uma previsão para isso? O mês de janeiro, apesar de 6 jogos, ele passa a ser um período de pré-temporada, de preparação. Nossa responsabilidade é muito grande para deixar todo em cima de 14 dias. Então vai ter os jogos sim, mas quem está fora está trabalhando, quem está no banco está trabalhando no jogo, está trabalhando no dia seguinte, quem não está relacionado está trabalhando e a gente só conquista, eu aprendi isso, a gente só conquista as coisas com trabalho, e trabalho com certeza não vai faltar. A previsão era dia 26 de dezembro, né, se apresentar o grupo, aí passou para o dia 2. Isso de alguma forma acabou dificultando o teu trabalho, prejudicando ou não? Isso, né, se tivesse a oportunidade de trabalhar esses 5 dias, com certeza a gente ia aproveitar da melhor forma possível. Seria hipocrisia minha que falar que não. Porém, o clube passa por uma reestruturação e a gente tem que entender isso. O clube passa por reformas na sua estrutura, né, o presidente vem fazendo um esforço grande para atender todos os seus departamentos dentro da condição que tem hoje. A gente sabe que disputar um campeonato brasileiro
né? O buraco é lá embaixo, é mais lá embaixo. E se tem que ter uma condição de recuperar os atletas, de ter um departamento de fisiologia bem qualificado, porque exemplo é o que não falta no futebol brasileiro, né? Eu posso citar Santa Cruz, Náutico, que bateram na Série A e no ano seguinte voltaram muito por não ter uma estrutura compatível, né, com os adversários, que realmente a diferença é muito grande. Melhorou? Vai melhorar a estrutura que vocês tinham ano passado para esse ano? Você falou aí questão de reforma, então melhora para vocês da parte física, que trabalham com a parte física? Isso, sem dúvida, o presidente ele comprou essa ideia, né, dentro da realidade do clube. Todos os departamentos ele passa hoje por um período de renovação. Renovação para a gente ter o que tem de melhor, né, de material para ser utilizado, e diminuir a nossa margem de erro, que é o mais importante. Com isso, o jogador vai estar mais tempo dentro de campo e menos tempo no departamento médico. Esse é o nosso objetivo. Obrigado, os atletas remanescentes, Roger, principalmente, que estiveram com vocês ano passado, como é que essa turma se apresentou fisicamente? Fizemos 5 sessões de treinamento. O que passa a nos ajudar é que eu já conheço o perfil físico de cada um. Então foi numa condição aceitável. Um caso ou outro a gente tem que administrar um pouquinho, porque é um momento onde você não pode dar o luxo de perder algum jogador machucado, perdeu a pré-temporada. O clube acaba sendo punido de não ter a possibilidade de disponibilizar o jogador para o treinador. Então isso a gente administra da melhor forma possível. Foi feito isso ano passado, e deu certo. Toda vez no final da temporada, nosso objetivo passa a ser deixar todos os jogadores à disposição do treinador e ele escolher os melhores para cada jogo. O que acontece? Existem 3 fatores, né, importantíssimos para serem levados em consideração, que é o físico, o tático e o técnico. Não adianta você chegar no dia 16 com a equipe bem fisicamente se ele não tiver uma organização tática e uma qualidade técnica dos jogadores. Não adianta você chegar dia 16 com a qualidade técnica, um time organizado, se ele não estiver bem fisicamente. Então não tem como a gente direcionar uma sessão de treinamento apenas para o trabalho físico. Todas as sessões de treinamento elas são integradas. Ela tem um momento que é dado ênfase na parte física, tem um momento que é dado ênfase na parte técnica. Não tem como fugir disso. Seria hipocrisia de nossa parte se a gente tivesse direcionado de outra forma. Tudo por conta do tempo curto que tem de preparação. E esse início de semana, os trabalhos vêm sendo realizados em 2 períodos, Roger? São 5 sessões de treinamento para uma sessão de recuperação. Amanhã de manhã eles passam por uma sessão de recuperação. Amanhã à tarde voltam a treinar normalmente, já com trabalho específico, voltando de um período de folga numa condição melhor para fazer já algum tipo de trabalho de cruzamento, finalização, posicionamento defensivo, que são trabalhos que necessitam dos atletas numa condição de descanso boa. Caso não aconteça, ou ele vai ter um aproveitamento no treino ruim ou vai machucar. Roger, eu sei que é um pensamento um pouco mais futurista, mas em relação aos adversários do Ceará no Campeonato Brasileiro da Série A, o Ceará vai ter 15 dias a menos de preparação, porque os campeonatos geralmente vão começar no começo de fevereiro, mas é uma situação que também pode se analisar que parte na frente com bola rolando. Para vocês da parte física, é um ponto positivo ou é um ponto negativo que vocês vão tentar transformar em um ponto positivo? Isso foi algo que aconteceu ano que vem, existia, né? Não internamente, mas fui bastante questionado quanto à parada no Campeonato Brasileiro da Série B. Ceará, quando para o campeonato, ele perde performance, não tem rendimento. Isso foi demonstrado que não tem nada disso. Não é porque você tem 15 dias para trabalhar, você tem que fazer um jogo amistoso para não perder a sequência de jogo, isso não acontece. Você tem uma filosofia, você tem que seguir, você principalmente tem que ter convicção daquilo que você acredita. Isso sem dúvida é o caminho, não vejo problema nenhum. Nesse período, apesar que, como você falou, muito tempo para chegar até aí, mas o jogador que precisar recuperar, ele vai recuperar, vai descansar, o que precisar treinar, ele vai treinar, e o demais do grupo a gente procura conduzir da melhor forma possível. Obrigado.